que eles querem ter paz? Porque eles não querem que você mexa naquilo que ele acredita. Então todo mundo oba-oba, né? Você fica na sua, eu fico na minha, né? Não é assim mais ou menos que esse comunismo, vamos ser unidos para ninguém tirar ovelha um do outro, é mais ou menos assim que tem as religiões, né? Mas nós temos um compromisso com a palavra de Deus, né? Aquele que leva a preciosa semente, porque é somente a palavra de Deus, glória a Deus, que vai produzir fruto para a vida eterna. Jesus disse que o semeador saiu a semear, né? E ele lançava a semente. Uma caiu no pedregais, outro no meio dos espinhos, outra semente na beira da estrada, mas nenhuma dessas conseguiu sobreviver. Mas a semente é boa, é a palavra de Deus, então ele continuou a semear, até que uma caiu, aquela que caiu em boa terra, e essa nasceu, cresceu, produziu fruto 100, 60 e 30, né? Então, a boa semente é a palavra do Senhor. Aleluia. Né? Então nós temos que trabalhar. Aquele que leva, para levar tem que andar, né? Andar semeando a boa semente e chorando. Muitas vezes nós temos que regar a semente com lágrimas, né? Às vezes só o citar a Bíblia ou conhecer o texto, né? A palavra tem poder, mas nós temos que regar, né? Essa semente com lágrimas. A Bíblia fala, 1 Coríntios 3,6, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, né? Muitas vezes nós temos que regar essa semente com lágrimas. Eu nunca vou esquecer o testemunho do pastor David em um show, quando ele estava com tuberculose de último grau para morrer, e eles eram muito pobres na Coreia, e eles estavam esperando a morte. E aí uma jovem crente foi evangelizar no leito de enfermidade, e naquela época as Bíblias, todas elas eram capa preta, uns de Bíblias bonitas, cor vinho, né? Bíblia da mulher, rosa, e deu a Bíblia de capa preta, o livro de capa preta na mão do show, e falou de Jesus para ele. Aí, como ele era budista, ele conhecia Jesus, quando essa mulher veio ofender a minha religião, né? E aí ele segurou aquele livro assim, ali bem fraquinho na cama, pensou de segurar firme e jogar na cabeça dela, de tanta raiva ele estava daquela jovem. Mas quando ele pensou em fazer isso, quando ele olhou para virar a cabeça dela, que ele estava deitado para jogar o livro nela, ele viu que ela estava de joelhos no pé da sua cama, e ele viu lágrimas. E segundo a tradição deles, um japonês ou um coreano, se vê alguém chorando pelo próximo, eles entendem que é amor. Não está ali criticando. Nossa, ela chora por mim, ela me ama. E quando ele entendeu que ela o amava, então ele abriu aquele livro, e abriu em Gênesis. E ela percebeu que ele abriu. E ela entendeu que ele estava tão debilitado na sua saúde, que quando ele chegasse no Novo Testamento, conhecer sobre Jesus, ele não ia dar tempo, ele ia morrer antes. E ela, com muito carinho, pegou a Bíblia da mão dele e abriu em São Mateus e foi embora. Ele nem perguntou o nome da moça, não descobriu, nunca mais viu aquela moça. E ele começou a ler sobre a genealogia de Jesus, foi o nascimento de Jesus de forma gloriosa. E depois ele foi lendo sobre o ministério de Jesus, né? Com 30 anos batizado no Rio Jordão, né? Chamou os primeiros discípulos, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, expulsou os demônios, pregou o evangelho, depois foi julgado, sentenciado, morte de cruz, ressuscitou o terceiro dia, ficou 40 dias com os discípulos, foi assunto ao céu, assentou a destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Falou o quê? Se esse Jesus desse livro é real, o Buda não chega no pé desse homem. Esse homem estava no céu. Esse homem veio e se humanizou, passou por todas as glórias que é semear. Jesus semeou, né? Essa semente, andando e chorando. Esse homem só fez o bem, só pregou o amor, morreu pela humanidade, mas ele venceu a morte. Aleluia. Ele é Deus. Ele falou assim: Senhor Jesus, desse livro de capa preta, se o Senhor é real, isso que eu estou vendo aqui, o
o Senhor me cura, que eu vou pregar esta palavra. Bom, Jesus deu 2 pulmões novinhos para ele na hora, radicalmente curado, e se tornou um dos maiores pregadores desse século, né? Do século XX, né? Um dos maiores pregadores, né? Ontem ainda, eu até compartilhei para ver depois, a moça, sempre a gente vê a igreja em Seul, mas às vezes é um perfilzinho só, né? Então a moça filmou toda a rua, depois eu vou dar uma olhada para dar para alguns irmãos. Então, a maior igreja do mundo está na Coreia do Sul, né? Pastor Show, que alguém regou a semente com lágrimas. Então, é assim, a Bíblia fala, irmão, que a Ana, ela regou a sua semente com lágrimas, né? Em Samuel 1,10 diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e votou um voto, né? Ela queria ter um filho, e ela orou, se o Senhor olhasse para ela e desse um filho, ela ia consagrar ao Senhor, né? E quando o sacerdote Eli chegou, viu ela balbuciando, só mexendo com os lábios, achou que ela estava embriagada, mas ela explicou que ela estava com uma aflição de alma, e ela estava clamando ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Ana e lhe deu Samuel, a qual foi um grande profeta, usado nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Aquele que semeia com lágrima, cegarão com alegria. E quando semear? A Bíblia diz em Eclesiastes 11:6, né? Desde manhã até a noite, né? Semear sempre. Em todo lugar que Deus te der a oportunidade, você fala de Jesus, né? Fala do amor de Deus. Eclesiastes diz assim, 11:6: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas, né? E a semente é boa, mas vai depender do solo, onde cair. Então você não sabe o que é o solo, então você tem que continuar semeando. Uma hora essa semente cai numa terra boa. Glória a Deus, né? Então, voltando um pouquinho atrás, na reunião que tivemos agora esses dias, o pastor Lisiel me deu um espaço, falar sobre evangelizar, né? E esse texto aqui que eu plantei, a Paulo regou, Deus deu crescimento. Eu contei o testemunho do irmão, que é lá de América Brasileira, ele com os irmãos dele, tem 5 mercados, entre América Brasileira, próximo a Araraquara, e é um homem que sempre se evangelizava, todos os clientes dele convidavam para o culto, davam folheto, e saía na rua entregando folheto, né? E chegou uma família lá, e ele começou a fazer compra no mercado, já começou a evangelizar e automaticamente levou para a igreja, né? E aí, no primeiro culto, todo mundo aceitaram Jesus, ficaram firmes, né? E ele não entendia, como é difícil ganhar uma aula, por que esse povo tão rápido, tão firme, né? Ele mesmo se perguntava, né? O que aconteceu, assim, de sobrenatural, né? Mas lá no tempo, mesmo irmão da cidade onde aquela família morava, começou a conversar com o Valdomiro. Ele falou assim: irmão Valdomiro, rapaz, olha, veio a família da minha cidade para cá, o senhor conhece? Conheço, são meus clientes aqui. E eu levei para ali, aceitaram Jesus. Falei: irmão Valdomiro, glória a Deus, ó, faz muito tempo que eu evangelizava aquela família, né? Então, alguém tinha plantado, tinha regado, né? E chegou a hora de Deus dar um crescimento, o Valdomiro deu continuidade. Então, a pessoa, você vai ganhar ele para Jesus, você não é o primeiro que evangelizou, já ouviu vários, né? Aí chegam à conclusão das suas perguntas que ele anda fazendo sobre a sua alma. Fala: o quê? Deus está falando comigo faz tempo, e eu preciso ser crente. Eu sei que a hora já terminou, mas eu acho que compensa eu falar isso aqui, tudo compensa. As coisas de Deus, claro, não podemos falar orado sempre. Mas esse mesmo Valdomiro, escute isso aqui, irmão. Esse mesmo Valdomiro, esse homem, ele, lá em América Brasileira, a Kombi dele era lotada, de casa em casa, levando as pessoas para a igreja. E
quem fazia isso? A esposa, Dona Lourdes, era motorista da Kombi do mercado, buscava as pessoas para a igreja. E ela era dirigente de círculo de oração. Escuta isso aqui. Eles eram muito católicos. E quando ele aceitou Jesus, a esposa ficou revoltada com ele. Ele disse assim: você traiu a minha religião. Daqui para frente não vou dormir com você mais. Não vou lavar mais sua roupa. Não vou cozinhar para você mais. Você traiu, você me envergonhou. Todo domingo você ia debaixo na missa comigo. E agora você fez uma coisa dessa? Não, de jeito nenhum. Irmão, a esposa não lavava a roupa dele. Não cozinhava para ele. Família nobre, casas de patrão, 5 mercados. Eu dormi lá algumas vezes, não deu para entregar lá, né? E os filhos, eles tinham vários carros. Eles diziam: papai, a partir de hoje eu não dirijo mais teu carro. E o senhor também não coloca esses emblemas de Bíblia, da igreja do senhor, no nosso carro. Se nós tivermos nossa pecinha com os jovens, nossos amigos, se o senhor chegar, a gente vai sair. Olha, é difícil, não é? Esse homem quietinho, cantando e chorando. Com Josué, o senhor imagina o que eu passei. E eu quietinho, eu não abria minha boca. Chorava, servia a Deus, não tratava ninguém mal, continuava com o trabalho dele. Escuta isso aí. 2 anos. Um dia a esposa estava na missa, terminou a missa, o padre veio e ela chegou: padre, é o seguinte, faz 2 anos que eu não durmo com meu marido, contou tudo que ela fazia, né? De ruim para ele, né? Porque ele traiu a nossa religião. Traiu a nossa religião. Eu estou certo, não estou, padre? Irmão, Deus usa a mula, né? Usou no carnaval, dia, jumento, mula, usa todo mundo, né? O padre olhou para ela assim: o teu marido está certo. Ela bateu de costa. Uma pretexto que ela estava fazendo naquela. E o sacerdote dela falou assim: teu marido está certo, você está errado. Ela saiu dali encabulada. E ela chegou e falou assim: domingo, é o seguinte, se eu for domingo que vem na tua igreja, no domingo você vai comigo na missa, você ir, não dá? Falou: vou sim. Se você for domingo que vem na igreja, olha, depois de 2 anos, quebrou o grito. Vou sim. Naquele domingo, próximo, ela foi à igreja tomar um domingo. E quando estava voltando, eu estava na Kombi dele, com Josué, nesse lugar, ela perguntou para mim assim: que lindo aquilo lá. Eu nunca vi coisa igual. Eu não sei, por isso que eu estou lá. Aí no outro domingo, ela falou assim: daí, você vai comigo na missa? Opa, eu pensei que você ia pular fora. Não, vamos na missa. E entrou na mulherada, também ia junto, pegar na mão do Valdomiro, todo mundo, meu Deus. Entrou, sentou quietinho, assistiu a missa. No domingo, vou com você de novo lá na tua igreja. Então, esse pessoal de palavra, e foi. Aí minha volta falou assim: Valdomiro, eu quase levantei a mão aceitando Jesus. Você sabe por que eu não levantei? Falou: não. É porque é o seguinte, está chegando aquele mês e todo ano eu trabalho na igreja. Eu uso cozinhar, eu faço canjica e tal. E eu dei meu nome esse ano e eu não posso falhar com a minha palavra. Pergunta para o pastor se eu entrei minha mão a aceitar Jesus e eu posso ainda trabalhar na quermesse. Assim que eu terminar a quermesse, eu mandando tudo, meu compromisso lá e vem tudo para cá. Olha, ele falou assim: eu poderia conversar com o pastor. E é bom ter pastor de mente aberta, né? E aí, quando ele conversou com o pastor, falou: ô irmão, pode sim. Claro, é assim que nós vamos ganhar ela para Jesus. E ela aceitou Jesus no próximo culto. E quando chegou a época da quermesse, ela chegou lá e trabalhou na barraquinha dele, até tarde da noite. Quando chegou no último dia, falou: minha amiga, compromisso honrado. A partir de hoje eu vou com meu marido na Assembleia de Deus. Tchau. Ô irmão. E aí ela se tornou dirigente de coração. É ela que leva come cheio de crentes que levava, né? Porque agora, esse dia eu fiquei triste, fiquei sabendo que o irmão Valdomiro faleceu. Né? Fazia uns tempos que eu não ia lá mais, né? Estou doente, faleceu. Então, irmão, essa é a minha dúvida. Então, esse Valdomiro semeou, né? Andando e chorando, firme, aguentou firme, a glória de Deus e venceu. Né? Deus abençoe os irmãos. Amém. Desculpa, eu passei aí um pouquinho,
Pensa.